Responsabilidade solidária. Olha, aqui nós vamos tratar de quem será o responsável pelas contribuições da Seguridade Social. E aqui nós estamos trazendo de responsabilidade solidária. Quem que é responsável solidário? Quando o sujeito, e é assim que o direito fala, quando o sujeito passivo, ele é tão responsável quanto o outro que a lei coloca pelo tributo, tanto quanto a gente fala que ele é solidariamente responsável. Então, responsabilidade solidária passiva na seara tributária é que o sujeito passivo, aquele que tem a obrigação de recolher o tributo, e no nosso caso, a contribuição, ele é tão responsável quanto uma outra pessoa que ela impõe. Isso quer dizer que pode ser cobrado dele, que tinha que ir lá pagar, que tinha que ir lá recolher, ou de uma outra pessoa que a lei impôs, tá? Porque eles são solidariamente responsáveis. Então, o primeiro caso de responsabilidade solidária que a gente traz aqui, e é o caso mais recorrente nas provas de concurso, é a responsabilidade solidária na construção civil. Veja, o proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários. Com quem? Com o construtor. E o construtor com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações com a Seguridade Social. Veja, eu então tenho uma obra, vou construir uma casa e contrato o construtor. O construtor traz os seus empregados e coloca na obra. E não recolhe as contribuições daquela obra de construção civil. Eu, enquanto dona da obra, sou tão responsável quanto o construtor pelos valores devidos. Isso é que é responsabilidade solidária. Então, na construção civil, o dono da obra, o construtor, o subempreiteiro, né, vem descendo. Todo mundo na cadeia fica solidariamente responsável. Se a empresa contrata uma subempreiteira e não toma as precauções que nós vamos ver aqui devidas, ela fica responsável tanto quanto a subempreiteira em relação às contribuições devidas da obra de construção civil. Por isso, a obra de construção civil tem matrícula própria. Exatamente por isso, para a gente saber, né, o que é devido em cada obra de construção civil. Então, veja, tem uma forma de você sair dessa. Olha lá, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção da importância a este devida, para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Primeiro, eu vou te explicar o que é benefício de ordem. E se não quiser, né, guardar muita coisa, vai guardar sim.
na responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem. Guardou? Quando eu fazia concurso, nem tudo eu sabia, nem tudo eu entendia, mas eu fui esperta para fazer prova. Porque tem isso também. Você acha que o primeiro lugar de um concurso sabia tudo? Não. Mas ele sabia quase tudo e tudo como fazer a prova. Eu tive um depoimento muito bonito do primeiro lugar geral do concurso do INSS de 2022. E eu fiquei até muito lisonjeada, né? Dentro do que ele falou, lógico que ele me agradeceu, né, pela trajetória junto com ele, mas ele me falou uma coisa muito clara, que a gente fala, mas nem todo mundo acredita. Ele falou comigo assim: é só pegar o jeito da banca. E é isso mesmo. É só pegar o jeito da banca. Como que a banca aborda aquele tema, aquela disciplina. E aí, responsabilidade solidária na construção civil. Ou vem do jeito que está o artigo 30, o construtor, o dono da obra, parará, são solidários, né? Agora, vai guardar sempre responsabilidade solidária tributária não comporta benefício de ordem. Vai dormir com isso. O que é não comportar benefício de ordem? Não dá para falar assim, quem devia pagar era o construtor que eu contratei. Cobra dele primeiro. Se ele não pagar, pode vir em cima de mim. Não. Responsável solidário é todo mundo pelo todo. Então, não basta eu, fazenda pública, resolver cobrar do dono da obra. Eu vi que é mais fácil eu conseguir cobrar o crédito do dono do que do construtor. São solidários. Então, na responsabilidade solidária, não há benefício de ordem, tá? Agora, os responsáveis solidários têm jeito de se safar dessa responsabilidade na construção civil? Eu não quero ficar solidariamente responsável com o construtor que eu contratei. Sabe lá se ele vai pagar? Então, o que eu posso fazer? Olha, admitida a retenção da importância a este devida para a garantia do cumprimento das obrigações. O que eu faço? Eu já desconto do que eu tenho que pagar para ele a parte de contribuição previdenciária devida e pago na inscrição da obra de construção. Aí eu estou livre da responsabilidade solidária. Ou então, se eu sou solidariamente responsável e fui cobrada e pago o débito, eu entro com uma ação regressiva contra quem devia ter pago, né? Por isso que fala, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra. Imagina você compra um apartamento e o executor da obra não recolheu a parte de contribuição. Você é responsável pelas contribuições da sua unidade, tanto quanto o construtor. Então, agora como que eu faço? Olha, você, quando comprar, verifica, ou quando contratar, retém a contribuição, ou então você, se comprar por meio de uma empresa de comercialização de imóvel, você está eximido dessa obrigação.
que é a coisa mais difícil de acontecer. Você comprar, ir lá rezar que você está comprando por intermédio de uma imobiliária. Então, veja, porque ela já sabe que se fizer isso, você sai da obrigação solidária e ela entra. Então, olha só, para se eximir da obrigação da responsabilidade solidária, o responsável solidário deve exigir do contratado o quê? O comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária. Ah, mas eu vou comprar um apartamento, como que eu vou saber se houve ou não o recolhimento da contribuição da obra? Simples. Se aquela unidade já está registrada, averbada a construção no cartório de registro de imóveis, tá? Ótimo, já foi pago. Porque só consegue averbar a construção se comprovar o pagamento da contribuição previdenciária da obra, tá? Olha, se houver a comprovação do recolhimento das contribuições aferidas indiretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nesse caso, aquele caso da obra de construção civil que o fiscal ele pode fazer aferição indireta, quando não for possível, né, constituir o crédito das contribuições da obra de construção, por falta de documento ou por documentação incompleta, pode fazer aferição indireta, considerando o metro quadrado da obra da construção, o tipo de obra, etc., e aí constitui o crédito. Então, se houver a comprovação desse recolhimento, né, pela aferição indireta, também está eximido. Ou então, proceder o responsável solidário à retenção prevista no artigo 219 do decreto. O que é? Eu, então, na hora que eu for pagar, eu vou reter 11% do valor da nota fiscal. E vou recolher esse valor na inscrição da obra de construção civil. Aí eu estou eximida da responsabilidade solidária. O adquirente do prédio ou da unidade imobiliária fazer essa operação da compra com empresa de comercialização de imóveis ou incorporador também fica eximido da solidariedade. Se ele fizer isso, né, ele fica excluído da solidariedade. E aí, quem passa a ficar solidário com o construtor é exatamente a empresa de comercialização ou a incorporadora, tá? A incorporadora. Então, olha só, por isso que é muito difícil ter aqui a operação registrada com uma imobiliária. Normalmente faz o quê? A construtora com o adquirente, né? Se fizer com um incorporador, sai da responsabilidade solidária, certo? Então, isso é na construção civil. Eu tenho também a responsabilidade solidária com empresas que formam o grupo econômico. Então, veja só, as empresas que integram o grupo econômico, elas respondem entre si solidariamente. Então, o grupo econômico X, ele é composto de várias empresas, A, B, C e D. A empresa A, ela está em débito com a Seguridade Social. A B, a C, a D, o grupo econômico todo é solidariamente responsável. Então, as empresas que integram um grupo econômico, elas são solidariamente responsáveis, certo? Outro caso, o consórcio de produtores rurais. Lembra? Quando nós estudamos os produtores rurais, pessoa física, da contribuição que eles têm
de 1,3 sobre a receita bruta proveniente da sua comercialização? Isso. Substituindo a contribuição previdenciária, né, patronal e o SAT? Pois bem, vimos também que o consórcio de produtores rurais, formado por esses produtores, o consórcio, é ele que vai gerir. Então, ele é que vai contribuir com 1,3 sobre a receita bruta da comercialização da produção. Só que cada produtor rural, integrante desse consórcio, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar solidariamente responsável. Então, se o consórcio não arca com sua obrigação, não recolhe a contribuição, todos os integrantes são solidariamente responsáveis. Pode cobrar só de um? Pode. Por quê? Porque existe a solidariedade, a responsabilidade solidária, tá? Operador portuário e o órgão gestor de mão de obra. Eles são coisas diferentes. Quem opera o porto e o órgão gestor de mão de obra, do trabalhador avulso portuário, né? Eles são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias. E aqui, arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá? Federal do Brasil. Aqui já estava errado e ninguém viu. Olha, contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive as acessórias, devidas à Seguridade Social. Por quê? Pela captação ali, pela requisição do trabalhador avulso. Mas quando eu estou falando órgão gestor de mão de obra, eu posso falar trabalhador avulso portuário, né? Porque a intermediação do não portuário é feita por quem? Pelo sindicato. Bem, empresas de consórcio. Nós temos, né, consórcios de empresa, muitas vezes fazendo aí obras grandiosas, né? Então, veja o decreto. As empresas integrantes de consórcio, constituído nos termos da lei, lá da lei da sociedade anônima, respondem pelas contribuições devidas em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. Olha só, elas respondem, são solidárias, mas elas respondem pela participação. Então, elas são responsáveis, sim, mas pelo tamanho que elas têm dentro da atividade no consórcio. Agora, veja, o consórcio que realizar a contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção das contribuições e cumprir as respectivas obrigações acessórias, hipótese em que as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis. Então, o que acontece? O consórcio, não a cada empresa, o consórcio, em nome dele, vai contratar pessoas jurídicas e físicas, né? E ele vai o quê? Efetuar a retenção das contribuições. Tá. Efetuou a retenção. Nós não falamos que ele pagou. Efetuou a retenção. As empresas integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis, porque foi o consórcio que fez, mas elas integram o consórcio. Na hipótese de a retenção das contribuições relativas ao consórcio ser realizado pela empresa líder, as empresas consorciadas são também solidariamente responsáveis. Tá? A retenção não foi feita pelo próprio consórcio, mas sim por quê? Pela empresa líder. As outras integrantes estão
solidariamente responsáveis. Então, lembrou? Consórcio de empresas, todo mundo é responsável. Abrange as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa, né, no caso de descumprimento de obrigações acessórias. Quando fala assim, abrange também as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, nós podemos colocar aqui aquelas contribuições de terceiros, Senai, Secest, Senat, Sesc, contribuições de terceiro que também são arrecadadas pela própria Receita Federal, né? Então, a solidariedade entra aí também, porque já que é responsável a Receita para fazer isso tudo, coloca a solidariedade em relação a elas também, para todas as empresas consorciadas, certo? O outro caso de responsabilidade solidária é porque fala em solidariamente responsáveis. É o caso dos administradores públicos, de autarquias e fundações. Quando autarquia e fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, sujeitas ao controle da União, dos estados, do DF ou dos municípios, quando elas se encontrarem em mora, deixou de pagar, de recolher as contribuições por mais de 30 dias, o que acontece? Esses administradores tornam-se solidariamente responsáveis pelo pagamento, quando deixarem de pagar por mais de 30 dias. O próprio administrador é solidariamente responsável. Aí vem assim: o Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, quando contratante de serviços, inclusive de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, independentemente da forma de contratação. Olha, o que eu aconselho é fazer do jeito que está o decreto, tá? Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional quando ela contrata serviço de obra de construção civil, reforma e acréscimo ou outros serviços, independentemente da contratação. Mas, quando ela faz isso, normalmente há a obrigação de reter a contribuição ou parte da contribuição. Aí veja, a administração pública, contratante de serviços, inclusive de construção civil, executados por meio de cessão de mão de obra ou empreitada parcial, efetuará a retenção prevista no artigo 219. Isso quer dizer o seguinte: se ela efetuar a tal retenção, que nós vamos aprender na próxima aula, a tal retenção que constitui 11% do valor da nota fiscal de serviço, ela se exime da responsabilidade solidária, porque ela fez a retenção. Se ela não faz, ela é solidariamente responsável, tá? Então, aqui, olha, o Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional quando o contratante de serviço, inclusive de obra de construção civil, independente da forma de contratação. Mas aí ele fala o seguinte: ela vai ter que fazer o quê? Efetuar a retenção prevista no artigo 219, que consiste em reter, já vou adiantar um pouquinho, 11% sobre a nota do valor da nota fiscal de serviço. Tá? Aí ela se exime da responsabilidade
solidário, certo? Então, cuidado, porque tem coisas que só lendo o todo e sabendo o contexto é que a gente consegue aprender, né? E é natural. Quando sai uma lei nova, nós que somos operadores do direito, às vezes temos dificuldade de interpretar. E às vezes há interpretação para um lado e para o outro, né? Por isso que o professor Bruno Lima, do raciocínio lógico, ele fala, nunca poderia ter feito direito. E ele fica bravo comigo quando ele me faz uma pergunta e eu falo, depende. Depende da situação, né? E para ele, não tem o depende. 2 e 2 são 4. V e F dá F, né? Lá da Vera Fischer, V e V dá V. Então, para ele, só tem aquilo. E para o direito, nem sempre. Então, cuidado, né? Eu sei da dificuldade da gente interpretar uma norma, certo? Só um minuto.